O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando quem te convidou chegar, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 22º domingo do tempo comum, e também aqui na nossa diocese nós estamos celebrando o dia de Nossa Senhora da Penha, a padroeira da nossa diocese. Poder escutar a palavra de Deus é sempre motivo de alegria para nós, porque a palavra de Deus ela é sempre orientativa para a nossa vida, vai sempre abrindo e ampliando a nossa consciência. A palavra vai nos educando na fé e vai nos dando a possibilidade de compreender melhor o desejo e a vontade do Senhor para a nossa vida. Todas as vezes que a palavra de Deus é proclamada, ela tem uma mensagem central para a nossa vida, tem um direcionamento, tem um ensinamento bem particular para a condução do nosso caminhar. Nesse domingo, a palavra de Deus, ela está nos falando sobre a virtude da humildade, nos convidando a cultivar, a buscar, e a trabalhar dentro de nós a virtude da humildade. O caminho do cristão passa, pela virtude da humildade. Ela não pode ser deixada de lado. Antes de buscar qualquer coisa dentro da espiritualidade, nós precisamos buscar a virtude da humildade, trabalhar essa virtude dentro de nós. O Senhor nos fala hoje, no Evangelho que nós escutamos, quando Ele propõe um caminho diferente, não um caminho de orgulho, não um caminho de soberba, mas um caminho de humildade, que nós busquemos sempre pautar a nossa vida pela humildade. Ela nos configura com o Senhor. E a nossa grande luta é trabalhar essa virtude dentro de nós, porque a nossa humanidade, ela também é muito dada, a outros sentimentos que não a humildade. Por isso Jesus, quando conta a parábola, nos aponta que a grande luta do cristão, o grande combate,
não são com as estruturas de fora. Muitas vezes nós temos que lutar contra nós mesmos, contra nossos desejos, contra as nossas vontades desequilibradas, porque todos nós somos tendenciosos a deixar a soberba, o orgulho invadir o nosso coração. Quantas vezes nós somos dominados pelo desejo mesmo de poder, pelo desejo de buscar as coisas que passam. Quantas vezes nós estamos nessa grande luta da disputa, e o Senhor hoje propõe para nós o caminho da humildade. Nós encontramos hoje no Evangelho, Jesus conta uma parábola num momento muito solene. Ele foi convidado para um jantar, foi convidado para um banquete na casa de um fariseu em dia de sábado. É importante a gente notar que o dia do sábado para a comunidade judaica é um dia muito importante. Então as refeições desse dia não são como as outras refeições, não são como os outros dias, mas esse dia é solene. Então a refeição, ela se torna um banquete. Então era muito comum no sábado, as famílias judaicas convidar os amigos, os parentes, as pessoas mais próximas da família. Então esse fariseu convida Jesus para um banquete solene em dia de sábado. E quando Jesus chega naquele banquete, ele começa a perceber como as pessoas, elas buscam os primeiros lugares, como elas estão disputando, como as coisas, como o poder é atraente, como o sentimento de autoapresentação é tão forte na vida do ser humano. E Jesus aproveita aquele momento para dar uma orientação, para colocar um ensino da parte de Deus. Aí ele conta essa parábola para nos ensinar que o homem vai ser feliz à medida em que ele aprender a cultivar a humildade dentro de si. A humildade é uma ponte. Nós poderíamos definir a humildade dessa maneira. A humildade é uma ponte que nos coloca sempre numa relação saudável com o outro. Quem busca a virtude da humildade se livra da soberba, se livra do orgulho, se livra do desejo da autopromoção pessoal. Hoje o ser humano se acaba, o ser humano se destrói porque ele foge da naturalidade da vida para alimentar o sentimento de soberba dentro de si, da autopromoção. E quando Jesus verifica que as pessoas estão muito voltadas para isso, ele aponta a humildade para nós. E essa percepção de Jesus é uma percepção que vai acontecendo no dia a dia da nossa vida. Isso é comum ao ser humano. Isso é comum a todos nós. Nós somos invadidos, ninguém escapa. Nós somos invadidos por esse sentimento. O sentimento da autopromoção, o sentimento de desejar ser grande, de buscar o poder para me sentir superior às pessoas, usar o poder para humilhar, para desqualificar os outros. Isso é muito comum, para o ser humano. Então nós temos que lutar todos os dias. Por isso o Senhor nos deu a virtude da humildade, o que vai combater o orgulho dentro de nós, o que vai combater a soberba dentro de nós, esse desejo desenfreado que nós temos da autopromoção, de querer ser aplaudido pelos outros, de fazer as coisas sempre buscando a aprovação dos outros. Precisa ser combatido, precisa ser trabalhado, porque isso desencadeia muitos sentimentos destrutivos dentro de nós. Isso nos leva a viver uma vida doente. A soberba, o orgulho adoece a nossa consciência. Mas a virtude da humildade é uma virtude que cura e que combate o sentimento de orgulho dentro de nós. Hoje, nesse domingo, o Senhor propõe a nós o caminho da humildade. Como a humildade é uma virtude, ela deve ser cultivada, ela deve ser buscada. É um remédio, na verdade. Nós poderíamos traduzir assim: a virtude da humildade é um remédio contra o orgulho, porque o orgulho não é virtude, é doença.
O orgulho adoece o ser humano, adoece a consciência do ser humano, adoece a minha relação com o outro. A minha relação com o outro deixa de ser uma relação sadia para ser uma relação doentia, uma relação de disputa, uma relação de luta contra o outro. Então, a virtude da humildade é um remédio que combate a doença chamada orgulho, a doença chamada soberba dentro de nós. Assim como o nosso corpo, quando adoece, nós precisamos tomar o remédio, porque aquele remédio que eu tomo, cura os sintomas da doença dentro de mim. Nossa vida também interior passa pelas enfermidades que estão ligadas diretamente às nossas emoções, os nossos sentidos e as nossas vontades. Nós não apenas adoecemos do corpo, nós adoecemos também da alma, nós adoecemos interiormente, nós adoecemos nos nossos sentidos e nas nossas emoções. A soberba, por exemplo, é uma enfermidade. Então o Senhor quer nos dar hoje o remédio para curar a soberba, para curar o orgulho, para curar esse sentimento de autopromoção que habita dentro de mim, esse desejo desencadeado que vai me levando a me sentir superior aos outros, usar muitas vezes o meu poder para destruir o outro, usar o meu poder muitas vezes para humilhar os outros e me colocar num patamar superior às pessoas. A virtude da humildade é esse remédio que não pode faltar em nossa vida. Se eu me percebo que eu estou sendo dominado pela soberba e pelo orgulho, eu tenho que tomar o remédio da virtude da humildade. Porque se eu não cuidar dessa enfermidade, ela vai produzindo muitas outras enfermidades, vai desencadear um processo doentio em mim. Toda enfermidade, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. E quando nós não cuidamos, ela se transforma no mal maior. E pode me levar ao quê? Pode me levar à morte. As nossas emoções, a nossa vida psíquica, ela também adoece, ela precisa também ser tratada. Olha esse remédio que o Senhor está nos dando hoje. Quer curar esse sentimento de autograndeza dentro de si, que tem te levado a uma vida desenfreada pela busca pelo poder, de querer ser sempre aplaudido, de querer os melhores lugares, de querer sempre que o outro te veja como alguém bom, e que me leva muitas vezes a fazer as coisas não porque eu me realizo em fazer, mas porque eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa boa. Quantas vezes a gente cai nessa ideia, não é verdade? Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque nós nos sentimos bem fazendo, para fazer as coisas para se apresentar, para que as pessoas me vejam como uma pessoa boa, para que as pessoas me aplaudam, para que as pessoas me vejam como uma pessoa de destaque, uma pessoa ilustre, que está buscando não sua realização, mas está buscando reconhecimento nas pessoas. Quando a gente se sente assim, é importante botar a mão na consciência e se perceber que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa tratar, porque esse sentimento, ele vai produzir muitos outros sentimentos ruins dentro de mim, vai me levar a um processo de adoecimento mental e pode me levar a um processo depressivo. Nós precisamos aprender uma coisa na nossa vida, nós precisamos ser de fato, ou buscar ser aquilo que de fato nós somos. Eu não posso usar do prestígio, eu não posso usar do meu poder para uma autopromoção. Eu preciso entender que as coisas, elas precisam acontecer na minha vida de maneira muito natural. E quem é que me leva a viver de maneira natural? É a virtude da humildade. Antes de buscar qualquer coisa na espiritualidade, eu preciso buscar a virtude da humildade, porque ela vai me levar à virtude do amor, à virtude da caridade. Sem humildade não há amor, sem essa virtude da humildade não há caridade. A gente pode até burlar a caridade, e às vezes a gente é muito tentado a fazer isso. Eu faço a caridade não porque eu me sinto chamado, não porque eu me sinto bem ajudar alguém, mas eu faço
porque eu quero o aplauso das pessoas, eu faço porque eu quero me mostrar para os outros. Quando a gente entra nessa ideia, a gente está cavando buraco para a nossa própria vida. Então hoje, na liturgia da palavra, o Senhor quer colocar no nosso coração: busque a virtude da humildade, alimente-se da humildade. Ela vai abrir muitas portas para você, ela vai te levar a uma vida sadia e vai trazer uma melhor qualidade para você, uma melhor qualidade para a sua vida. A virtude da humildade é para quem quer ser feliz. Quem quer ser feliz busca a virtude da humildade. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está falando hoje no Evangelho. Ele conclui o Evangelho de hoje no versículo 14, quando ele diz assim: quando fizeres uma festa, não chama as pessoas de prestígios, porque elas podem te retribuir a mesma festa. Ela pode te retribuir aquilo que recebeu de você. Quando fizeres uma festa, convida os coxos, os aleijados, os cegos, aqueles que não podem te retribuir, aqueles que não podem te recompensar. Aí no versículo 14 o Senhor diz: então tu serás feliz. Então a virtude da humildade é para quem quer ser feliz, é para quem quer alcançar a felicidade. Se tu buscas a felicidade, se tu queres a felicidade, então precisas cultivar dentro de ti a humildade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.